eu quero começar, doutor Renato, agradecendo, né, por ter atendido o nosso convite e perguntar qual é a diferença entre a halitose e o mau hálito matinal, né? Bom, a halitose, ele é um mau hálito, já tem funções patológicas. Então, o paciente tem alguma doença, né, que pode ser uma gengivite, que seja uma inflamação das gengivas, uma periodontite, que é uma inflamação que já tem presença de secreção purulenta, presença de cárie, cavidades abertas. Então, quando tem uma patologia, seria uma halitose, que é o famoso mau hálito, aquela pessoa que conversa com você e você sente aquele odor desagradável. Isso tem alguma coisa a ver com o estômago também ou não? Apenas 10% das halitoses tem função já relacionadas com fatores sistêmicos, seria estômago, problemas intestinais, problemas alimentares, que o paciente se alimenta, então apenas 10%. A grande maioria está relacionada realmente com a cavidade bucal. O mau hálito também, doutor Renato, ele está relacionado também à questão da escovação, a escovar a língua, por exemplo, porque muita gente não escova a língua, né? Isso, então assim, a boca é um planeta de bactérias, né? Os novos estudos, novas pesquisas afirmam que na cavidade bucal de um adulto tem mais bactérias que habitantes do planeta Terra. Nossa. Então assim, é uma quantidade assim, significativa, mas vivem em harmonia porque tem as funções a serem executadas, né? Porém, normalmente nós nos preocupamos muito em escovar o quê? Dente, né? Porque acreditamos que apenas os dentes geram mau hálito, mas a gengiva é muito importante ser escovada. Os tecidos moles da boca, bochecha, céu da boca, né, que a gente chama de palato duro, e a língua. A língua hoje seria o continente com a maior quantidade de bactérias. Então, se não escova a língua, então realmente gera essa halitose. Então, muita das halitoses que acontecem são uma doença chamada língua saburrosa, ou seja, uma quantidade grande de bactérias, né, e dejetos de bactéria que estão na língua, que fermentam e geram mau hálito. E tem até o aparelhinho, né, próprio para escovar a língua, assim, né? Pode ser escovado com escovas macias ou extra macias. Existem os limpadores linguais, você pode usar, facilitam muito a higiene, porque algumas pessoas, quando vão escovar com a escova normal, elas sentem um pouco de ânsia, né? Porque quando toca na língua, então, o aparelho já facilita para não dar essa ânsia. Então, é importante higienizar, né? E, às vezes, até o uso do antisséptico bucal, ele consegue matar só superficialmente as bactérias, não consegue chegar na língua propriamente dita, dependendo da quantidade de sabor lingual, de quantidade de bactéria dessa língua. Então tem que realmente escovar, ter a fricção mecânica para depois até o antisséptico poder atuar. Bom, doutor Renato, e o mau hálito matinal? Aquela pessoa que escova bem os dentes à noite, tal, faz aquela higiene bucal, dorme, mas no dia seguinte está ali o bafo, né? Como todo mundo fala. É bem engraçado. A pessoa pode ser um campeão, né, na hora de escovar os dentes, usar as melhores escovas, ter ser muito eficiente na hora de remover a placa bacteriana, escovar bem a língua, usar o melhor antisséptico bucal que existe, e no outro dia acordar com mau hálito. Por que isso acontece? O nosso organismo, as bactérias vivem na nossa cavidade bucal, né? Então a gente não pode eliminar completamente, elas são importantes também. E a questão da halitose matinal, o que acontece? Nós temos uma defesa do nosso organismo que é a saliva. Então a saliva bucal, ela é muito importante para não gerar um mau hálito. Então quando nós escovamos o dente durante o dia, se for bem escovado, a gente não sente aquele mau hálito como o mau hálito quando acorda de manhã. Por quê? Porque quando nós dormimos, a saliva ela diminui muito sua atividade, então ela para de trabalhar. Então nossa defesa, nosso escudo contra as bactérias para de trabalhar é aquela coisa. Um exército para o outro vai fazer a festa. Então começa a ter uma multiplicação grande de bactérias, de detritos das bactérias, fermentação. Se a pessoa não escovou bem o dente, então é pior um pouco, porque vai ter material para fermentar. Então é importante escovar para evitar patologias. Mas o mau hálito normalmente vai acontecer por quê? Porque a gente passa, quando dorme, sem ter saliva. Então não tendo saliva, a bactéria... Então é normal esse mau hálito matinal? Normal. É bem normal. Patológico seria não ter esse mau hálito. Né? Por quê? Porque já pode caracterizar uma não presença de bactérias que seriam importantes para algumas bioquímicas bucais.
Só para encerrar então o nosso bate-papo, qual é o tratamento para o mau hálito, que é a halitose, né? São vários tratamentos, mas a gente tem que identificar a origem. Então, às vezes, a origem pode ser só uma falta de higiene. Então, seria orientação de escovação, já resolveria o problema. Se tiver alguma patologia, uma gengivite, tem que procurar um profissional especialista, que seria o periodontista. O dentista clínico geral, ele consegue identificar e tratar uma grande quantidade. Né? E o especialista, né, o periodontista, ele tem também alguns aparelhos para poder medir a quantidade de mau hálito. Então, às vezes, hoje já se pode medir, existe um aparelho chamado alímetro, né, que ele mede a quantidade de mau hálito, o odor que tem, se é de rato podre, se é de ovo podre, se é cheiro de cadáver. Então, ele mede e, em cima disso, ele pode tratar. Dá para fazer, né? Dá para fazer, então, esse teste aí, muito né? simples e assim... Até porque, doutor Renato, quem tem o mau hálito, geralmente ele não sente, né? E quem está do lado, quem sente esse mau hálito, fica até constrangido em ter que falar para a pessoa, olha, está me incomodando, ver o que está acontecendo. Nessa coisa que a gente conhece também quem é amigo de verdade, porque assim, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar que o amigo, um ente querido tem um mau hálito, mas é importante falar porque ele pode estar sofrendo de alguma patologia que deve ser tratada. Então, às vezes pode ser uma carência de algumas vitaminas, pode gerar um mau hálito. Então, depende do problema sistêmico que pode estar gerando aquela halitose que é muito desagradável. Né? Então, gera uma série de problemas sociais, pessoais para a pessoa. Patológico, às vezes, chega a ser até um segundo plano. Porque realmente o social, a pessoa vai para uma festa,